Quem nasceu aqui antes de 1976? Quem nasceu antes de 1976? Pouca gente. Pouca gente. Por que é que eu estou perguntando? Porque a história que eu vou falar agora, talvez a grande maioria não conhece. Em 1976, a Frente Popular de Libertação da Palestina sequestrou um avião da Air France e levou este avião. Este avião vinha de Tel Aviv para Paris e fez um pouso, uma escala na Grécia. Os terroristas entraram neste avião e quando o avião levantou voo, 20 minutos depois, eles anunciaram o sequestro e desviaram esse avião para Entebbe, em Uganda. E no dia 26 de junho de 1976. E chegando lá em Uganda, era governado por Idi Amin, que era um ditador sanguinário. E Idi Amin não era muito afeito a Israel. Então recebeu os sequestradores com muita até alegria, dificultando todas as negociações. E aí, no dia 4 de julho, sim, quando chegaram no aeroporto, eles separaram os passageiros que eram judeus, israelenses, e os que não eram. No outro dia, eram 248 passageiros. No outro dia, eles libertaram os passageiros que não eram judeus e ficaram só com judeus que passavam de mais de 100. E aí eles começaram a negociar a libertação de terroristas com ameaça de morte. E aquilo tomou o mundo todo, porque até então o sequestro de avião não era uma coisa tão ainda tão assim vivenciada pelo mundo. Israel preparou uma operação militar que foi extraordinária. Israel, com a sua força de defesa, desembarcou em Entebbe, às escuras, libertou todos os passageiros, resgatou todos os passageiros e só morreu o comandante da operação, Tenente Coronel Ionatan. Morreu assim, do nada, um tiro que saiu do nada. Foi a única morte. Todos os passageiros foram salvos e aquilo ali se tornou uma das mais complexas e uma das maiores operações de resgate feita na história. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar nesta noite de resgates. Porque a nossa Bíblia, ela é uma história de resgates o tempo todo. É Deus tirando as pessoas, resgatando o tempo todo. Por exemplo, a gente começa lá com o próprio Noé. Eu começaria com Enoque. Lembra de Enoque? Enoque andava com Deus, o que aconteceu? Enoque andava com Deus, o que aconteceu? Deus resgatou. Se a gente vai lá para Noé, é um resgate que Deus faz no mundo perdido. Resgata a família de quem? De Noé a família de Noé toda. Ele e a família são resgatados. Se você vai para Gideão, você vê que Gideão está numa prensa, um tonel de prensa. Vem Deus e resgata Gideão abatido, vai lá e resgata Gideão e dá uma missão para ele, não é verdade? E a gente vai vendo história de resgates na Bíblia. Mas para o judeu, a maior história de resgate acontece quando Moisés tira o povo do Egito. E Moisés tira o povo do Egito, e quando ele tira o povo do Egito, essa é uma história que fica num inconsciente, que fica no inconsciente coletivo, no imaginário do povo. Fica no imaginário do povo aquela história. É tão marcante que Deus
o tempo todo se identifica lá, quando ele faz lá a Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, ele disse: eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou aquele que resgato. Se a gente vai lá no Salmo 105, 36, por favor, bota o Salmo 105, 36, vamos ler essa passagem bíblica. Olha só, é o salmista cantando esse resgate. Ele diz assim: Deus matou todos os primogênitos da terra deles. Eu vou ler até o final. Todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou, resgatou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios se alegraram quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram a ele e ele enviou cordonizes, saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e estão notando que o que é que o salmista está? O salmista está celebrando esse resgate, o que Deus fez. Jorrou a água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera Abraão, o seu povo. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos, com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem. Esse é o propósito que Deus fez, para que obedecessem aos seus estatutos e guardassem as suas leis. Aleluia. Então, esse cântico é um cântico, o salmo é um cântico em que se repetia e que fixava na mente de gerações essa história magnífica de Deus resgatando um povo do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Você já imaginou nisso? 2 milhões de pessoas saindo do Egito? Que coisa espetacular, coisa linda. Deus tirando Moisés sem nenhum exército. Não havia exército, não houve exército, não houve operação militar. Apenas sinais de Deus, apenas o poder de Deus, a libertação de Deus. E esse povo sai do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, e vão para o deserto. E eles celebram isso. E Deus diz assim: olha, vocês precisam celebrar esse acontecimento, porque isso é extraordinário. Isso é uma marca para a vida de vocês, não só de uma geração, mas de toda a nação, de toda a história do povo. É por isso que ele estabeleceu, por exemplo, a festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? Era um memorial a este acontecimento. É a passagem, é a retirada, é Deus tirando Israel do Egito. Ele tinha a festa dos tabernáculos. O que eram os tabernáculos? Era das tendas. Era celebração. O povo, uma vez por ano, vinham para Jerusalém e ficavam em tendas. Celebrando o quê? Celebrando aquilo, a mão forte de Deus, de provisão, de libertação, de cuidado de Deus, naquelas tendas durante o período do deserto. Então isso estava muito impregnado no sentimento dos judeus. Um Deus que liberta. A gente pode olhar, por exemplo, para Jonas. Jonas foi retirado, resgatado de onde? De dentro de um peixe. É Deus que retira Jonas. E Deus é esse Deus que resgata. É o Deus que tira. É o Deus que nos muda de posição. E a gente precisa entender isso, que Deus nos tirou de alguma coisa e nos colocou em outra posição. E muitas vezes nós não entendemos. Vamos ler o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou da onde? Do domínio e nos transportou para seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Queridos, Entebbe foi muito espetacular. Um resgate sensacional das forças de Israel. Ficou na história.
Mas não há outro resgate maior no universo, no mundo espiritual, do que este aqui. Nós fomos resgatados do império das trevas. E Deus nos transportou. Olha, é a mesma, faça analogia com Israel saindo do Egito. Deus resgata, liberta, mas Ele não diz assim: agora vocês que se virem. Vocês agora, eu já trouxe a liberdade para vocês. Vocês agora se virem. Não, Deus vai cuidando de Israel dia após dia, durante 40 anos, dando alimento, dando água, protegendo dos inimigos. E aí Deus vai fazendo esse trabalho, transportando Israel para a terra prometida. Por analogia, Deus fez isso com minha vida e com sua vida. Ele tirou do império das trevas. Mas pastor, que império das trevas é esse? Paulo vai dizer qual é esse império das trevas quando você lê Efésios capítulo 2. Coloque aí Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Para que você entenda. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Deixa ali um pouquinho só. Como é que nós estávamos, irmãos? O que é o morto? É um sujeito que não tem vida. Sim? Então, mortos. Vocês estavam imóveis, estavam fechados. O morto não se manifesta. O morto não tem poder de vida. E o que é que Paulo está dizendo? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. E o que acontece? Nos quais costumavam viver. Quando seguiam os quê? Seguiam o quê? Os padrões deste mundo. E o príncipe do poder do ar. Quem é este príncipe do poder do ar, irmãos? É ele mesmo. É o que você está pensando. É Satanás. Ele é o príncipe. Então como é que nós vivíamos? Nós vivíamos segundo os padrões deste mundo, que é estipulado pelo o inimigo. Você está entendendo isso, como isso é importante? Eu fico impressionado como o crente quer viver segundo os padrões deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos lá? Antes todos, irmãos, todos nós, porque todos pecaram e todos foram destituído da glória de Deus. Mas pastor, eu nasci num lar evangélico, eu sempre fui um crentezinho de igreja, eu sempre fiz isso. Se você não conseguiu ainda tomar posse dessa libertação, se você não foi ainda resgatado em Cristo Jesus, você continua nessa situação. Você continua como no aeroporto de Entebbe, refém do inimigo, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando o quê? Preste bem atenção, o versículo lá, o último versículo que eu li lá em Salmo 105. Salmo 105, o último versículo assim: e Deus os libertou para que fizessem a sua vontade. E olha o que está aqui, realizando. Como é que as pessoas que estão sob o império do inimigo, como é que eles agem? Agem realizando as vontades dos pensamentos dela, como os outros eram da natureza merecedores da ira. Ou seja, quando nós agimos segundo o nosso ego, a nossa vontade, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a vontade do inimigo, do que a vontade dele mesmo. Porque Jesus disse assim, quando Pedro veio com aquela conversinha boba de pé de ouvido para Jesus, dizendo: olha, você não vai para a cruz não, você está no auge aqui, o seu ibope está lá em cima, que vem falar de cruz, de sofrimento. E o que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás, você que não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Então as coisas dos homens, preste bem atenção, as coisas dos homens são cogitadas pelo Satanás. É isso que Jesus está dizendo, trocando em miúdo.
Então toda ação humana é uma ação maligna por natureza. Não porque a gente queira fazer a vontade do diabo, mas quando a gente faz a vontade da gente, a gente acaba fazendo a vontade do diabo. E o que é que significa esse resgate aqui? Essa transposição para este poder aqui. Porque na realidade você sai de um poder e vai para outro, não é verdade? Vamos lá, Colossenses 1,13 novamente, para a gente entender melhor. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de quê? Do seu Filho. Amém? Amém, irmãos? O que é que Paulo está falando aqui, principalmente, irmãos? Paulo está dizendo, ele está falando de governança. Alguém que vive sob a governança de alguém que é resgatado dessa governança, é transportado para outro reino, e neste reino, ele precisa viver segundo essa governança. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. Então, a pergunta que não quer calar é: quem governa a minha vida? Quem governa a minha vida? Eu estou aqui, eu estava aqui, Deus me tirou e me levou para cá. Mas se Cristo não é aquele que governa a minha vida, eu não estou vivendo o reino. Só isso. Só isso. Isso é sério. Porque essa foi a história, o resgate mais importante da história, que muda a história da humanidade. Talvez naquele dia, lá no dia 4 de julho de 1976, mudou muito para aquela geração, aquele resgate, porque Israel se tornou o principal centro militar antiterrorista. Mas muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E talvez aqui, quantos já conheciam essa história aqui? Diga aí, quantos conheciam essa história? Pouca gente. Estou dizendo para você, se perdeu na própria história. E o que é que o nosso resgate está falando aqui? Está falando exatamente isso, que esse resgate de Deus é um resgate que transcende a história humana, porque ele vai à nossa eternidade em Cristo Jesus. Eu não sei se você está conseguindo captar a dimensão desse ato de Jesus Cristo, deste reino de Jesus Cristo. Se a gente captasse o que foi este movimento de Deus na história da humanidade, a gente realmente começaria a viver mais para Jesus, dedicaria mais. E claro, aqui nessa igreja todo mundo está muito bem. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para igrejas. E Deus quer governar a nossa vida. A gente gosta muito do Salmo 91, não gosta? Vejo muita gente botando o Salmo 91. O Salmo 91, bota a Bíblia. Minha mãe fazia isso. Minha mãe era católica. Então minha mãe, ela tinha um santuário. Um santuário com a Nossa Senhora. Era um santuário grande. Tinha um local para se ajoelhar. Eu era garoto, me lembrava. Garoto tinha uns 4, 5 anos, eu me lembro dessa história. Na minha casa. Quando ela aceitou Jesus, ela fez outro santuário. Ela fez com a Bíblia, Salmo 91. Botou o Salmo 91, lá em casa era Salmo 91. O que é que diz o versículo 1 do Salmo 91? O problema é que a gente quer o descanso da sombra do Onipotente, mas a gente não quer habitar no esconderijo do Altíssimo. E a chamada para nós é que a gente habite o esconderijo do Altíssimo. A gente quer muito descanso
Mas só tem descanso aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que é o esconderijo do Altíssimo, irmãos? O esconderijo do Altíssimo é se submeter à governança de Cristo na nossa vida. Essa é a nossa chamada. Você foi resgatado. E esse resgate não foi um resgate militar, mas foi um preço de uma vida. Foi um derramamento de sangue. Não foi com prata nem ouro que nós fomos comprados da nossa vil maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Então cada vez que a gente vier aqui para celebrar a ceia, é como se fosse a nossa Páscoa também, porque os judeus celebravam o quê? A Páscoa, relembrando dessa liberdade, desse resgate, dessa passagem para a liberdade. E nós, quando celebramos a ceia, nós devemos fazer a mesma coisa. Celebrar essa passagem, essa libertação do mundo das trevas, do império das trevas que nos dominava, que muitas vezes nos levava para caminhos terríveis de destruição, e nos trouxe vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Precisamos disso, irmãos. Então próximo domingo é ceia, né? Próximo domingo é ceia. Venha para a ceia celebrar essa liberdade que Deus te deu em Cristo Jesus. Sabe, nós não podemos perder isso. Para os judeus isso era extremamente importante. Páscoa para ele era importante. A Páscoa em Jerusalém, no tempo de Jesus, era algo muito especial, apesar de ser mais uma coisa litúrgica. Era como é que se diz? Era um momento especial para os judeus, mas um terror para os romanos. Porque era uma aglomeração de muita gente que vinha para Jerusalém. E os romanos ficavam loucos, sem saber o que fazer com tanta gente, com medo de haver uma insurreição, haver alguma coisa popular. É por isso que Jesus foi morto. Porque Jesus começou a alvoroçar as pessoas. E aí o sumo sacerdote disse: é preciso que um morra pela nação, para que a nação não pereça. Mas depois a nação pereceu. A nação pereceu. Então, queridos, quando Paulo diz assim: vocês saíram do império, ou seja, do domínio, da governança, vocês saíram da governança do império, das trevas, a gente saiu e se libertou disso, mas a gente precisa assumir outra governança, sim ou não? Agora, como é que é a governança de Cristo? Como é que é a governança de Cristo? A governança de um ditador, como é que é? Como é que começa a governança? É pela força, é pela coerção, é pelo poder, seja ele qual for. A governança de Cristo é amor, é ágape, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Sabe, Deus é tão bom que Ele não nos força a sermos obedientes a Ele, porque essa obedecer à vontade de Deus, para Deus, não faz sentido ser coercitivo. Muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente faz isso com os filhos pequenos, a gente faz isso aqui, não é? Senta aí! Senta, senão vou te bater. Tu vai para o castigo. Quem já fez isso? Quem já fez isso? Não é? A história daquele garoto. Eu gosto muito daquela história daquele garoto, né? Que estava num restaurante e o garoto tinha o quê? 5 anos. E chegou no restaurante, o pai mandou todo mundo sentar, aquele negócio todo, e o garoto ficou em pé. E ele disse: olhe, senta aí. E o garoto não sentava. Senta aí, não sentava. Aí ele pegou o garoto, levou lá para o banheiro, deu uma
Depois voltou, uma conversa bem amigável, voltou, botou e o garoto sentou. Aí o garoto disse assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então muitas vezes nós somos assim. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. O império de Deus, o reino de Deus, é o reino de amor. Você não pode fazer, a gente sempre repete isso, né? Você não pode fazer nada mais e deixar de fazer alguma coisa para que Deus diminua ou aumente o amor de Deus. Porque Deus lhe ama incondicionalmente. Mas pastor, quando eu estou, Deus me ama, porque Ele pagou o preço. O resgate foi o sangue dele. Jesus te ama. Sabe, essa é uma situação em que Deus fez esse resgate, e a gente precisa ter essa consciência cósmica dessa situação, desse versículo que Paulo está escrevendo aqui. Nós fomos libertos das trevas, do poder do pecado, do poder da tirania do inimigo. Nós fomos libertos por isso, e Deus nos arrancou de lá com o seu sangue precioso, pagou o preço e nos arrancou. Mas Ele não nos deixou aqui, Ele pegou e nos transportou. A palavra, o grego transportar aqui não é arrastar. Deus não nos arrastou, mas Deus pegou. É como se eu pegasse aqui, isso aqui, ó, transportar. Eu vou levar isso daqui para cá. Eu não saio arrastando. Deus não arrastou você, mas Deus lhe pegou aqui e transportou como se fosse um transporte de helicóptero. Você transportasse e chegasse e colocasse aqui. Deus fez isto por mim e por você. Aleluia. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos sentir isso. Assim como os israelitas, eles fazem a Páscoa celebrando isso. Nós precisamos celebrar isto, irmãos. Nós somos um povo liberto completamente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você vai dizer: pastor, eu faço o que eu quero, eu sou do jeito que eu quero. É exatamente isso. Você segue a ideia deste mundo, você faz o que quer. É isso que você está obedecendo ao inimigo, porque você foi liberto não mais para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o chamou. E quem está liberto verdadeiramente faz a vontade de Deus. E o que é que precisa a gente fazer, irmãos? A gente precisa, em primeiro lugar, mudar essa cabecinha da gente. Coloca aí, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2. A primeira coisa é mudar a nossa cabeça. Não se amoldem ao padrão. Vejam alguma coisa. Esse versículo tem alguma coisa com o versículo de Efésios capítulo 2, 1 e 2? Tem. Por quê? Porque lá em Efésios Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão seguindo o quê? O padrão deste mundo. Vocês estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos e pecados, e vocês seguiam o padrão deste mundo. Não é isso que Paulo fala? E aí o que ele diz aqui? Abandone esse padrão, não assuma esse padrão. Mas Paulo, o que eu vou fazer? Aí ele vai dizer: mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Quem vai fazer isso na minha mente, irmãos? Quem faz isso na minha mente? O Espírito de Deus. É por isso que, sabe, o reino de Deus, preste bem atenção no que eu vou falar. O reino de Deus é um reino que está dentro de mim. Dentro de mim. Quem senta na minha vida, no meu coração, é o Rei, por meio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, a gente
se coloca na governança do Espírito, quando a gente começa a andar no Espírito, a gente não anda mais segundo a carne, não segundo este mundo, mas agora a gente anda segundo o Espírito, e o Espírito de forma transcendente, de forma mística, vai nos transformando a mente, de tal forma que estes valores deste mundo aqui não fazem mais sentido para mim. Não fazem. E aí a sua mente começa a se libertar. Eu não estou falando que é santarrão, mas é que você tem uma nova perspectiva, uma nova maneira de pensar em Cristo, como Cristo colocou. E o que é que essa nova maneira de pensar vai me levar e vai levar você? Paulo vai explicar, para que vocês experimentem o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Deus falou lá no Salmo 105, no último versículo? Deus disse: para que façam a minha vontade. Mas Israel não podia fazer a vontade de Deus do jeito que Deus queria, porque até então o Espírito Santo não estava dentro do povo. Então era uma questão de obediência à lei, de se tentar se enquadrar, se colocar, mas essa forma não deu certo, nem ia dar certo. Eu tentava obedecer à lei, e eu aqui, porque quando eu conseguia 3 pontos da lei acertar, eu caía e voltava tudo de novo. É assim que acontecia. Mas agora não, não é mais assim. Eu não preciso ficar me policiando, eu não preciso ficar me castrando, eu não preciso ficar me prendendo na lei, porque eu estou liberto em Cristo Jesus, e Ele habita em mim, e o seu Espírito habita em mim, e Ele vai me transformando de dentro para fora, pelo Espírito do Senhor. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, primeira coisa, mudar pensamento, mudar a mentalidade, né, pastor Albérico? Mudar a mentalidade. Aí o que Paulo vai dizer, olha só que coisa linda, leiam para mim. É só o pastor que vai passar por esse processo? É só a diretoria da igreja que vai passar por esse processo? Deixa o versículo aí. É só a diretoria que vai passar por esse processo? É somente o ciclo de oração que vai passar por esse processo? É somente os dirigentes de núcleo que vai passar por esse processo? Não. Todos nós. Todos nós. Todos. Nós. E o que é que ele vai dizer? Nós estamos sendo. Que tempo verbal é esse? Gerúndio. É uma coisa contínua. Não estamos prontos ainda, mas estamos sendo trabalhados dia após dia pelo Espírito Santo. Você pode dizer um amém? Agora, sabe o que pode impedir esse trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? É quando eu não me sujeito à governança do reino de Deus. É quando eu fui transportado para cá, mas a minha cabeça, os meus valores, as minhas atitudes ainda continuam das trevas. Pessoal, e eu não estou falando aqui que você vai beber, foi a treva. Eu não estou falando desse comportamento não. Isso aí, eu estou falando de quando você impõe a sua vontade, os seus desejos. Enquanto de forma subliminar, você vai administrando isso, ao ponto de algumas áreas da sua vida dizer que Deus, aqui você não age, aqui você não se mete, aqui você não governa. Eu não estou falando de pecados grosseiros, eu estou falando de posição de ego, que impede a ação do Espírito.
Porque não pode ter dois senhores. Jesus disse, não há dois senhores. Ou você se sujeita a um ou ao outro. O sujeito chamado, a governança do seu ego é a governança de porta de entrada do diabo. Sim ou não? Efésios. Quem governa o nosso ego é quem? É o diabo. O ego quem governa é o diabo. Agora quem governa a nossa alma é Cristo Jesus. E quando você começa a se colocar, irmãos, nós estamos sendo, é dia a dia, é nas nossas escolhas, é naquilo, viu jovens, presta bem atenção, é o que você escolhe na vida. No meu tempo de jovem, a gente tinha pouca coisa para escolher na vida. Hoje vocês têm um leque de tantas coisas que vocês podem fazer. Até mesmo dentro da igreja, quem é desse tempo sabe disso. Não podia fazer isso, fazer aquilo outro, só tinha igreja. Era fácil. Eu sei que é difícil para você agora, porque o leque é grande, as oportunidades são grandes. Mas mantenha-se firme naquilo que Deus colocou para a sua vida. A governança do reino é do Espírito na minha vida. Se submeta ao Espírito. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. O profeta diz, não por força, nem por violência. Não, no reino de Deus não há força nem violência. Há ação do Espírito de nos moldar, de nos colocar. E esse é o convite. Esse é o grande convite. Agora, qual é o grande papel do inimigo? É estimular a minha carne, estimular o meu ego. Entendeu? É como Tiago diz, olha, sujeitai-vos a Deus. Não é isso que Tiago fala? Não é assim que ele fala? Sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitai-vos a Deus? Entra debaixo da governança de Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que entrar debaixo da governança de Deus. Tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar, irmãos, não é um dia eu estou lá, outro dia eu pulo fora, um dia eu estou lá. Não, é habitar, moradia permanente no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que nós fomos escondidos em Deus, em Cristo Jesus. O esconderijo do Altíssimo tem nome, tem uma placa. O nome desse esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo. Não é um lugar, não é um lugar, é Jesus Cristo. Se esconda em Cristo Jesus. Coloque sua vida para Cristo Jesus. Dedique a sua vida a Cristo Jesus. Viva Jesus Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Deixe esse Cristo crescer dentro da sua alma. Deixe Ele tomar conta do seu ser. Feliz você será. Bem-aventurado você será. E a gente fica lutando aqui neste mundinho do ego, tentando ser feliz, e só leva na cabeça. Porque o inimigo sempre vai dar na nossa cabeça. Eu fico impressionado com crente que quer procurar Deus, a felicidade, não aqui, mas aqui. E fica nessa ansiedade, nesse coração partido, nessa mente dividida, de tentar conciliar este mundo aqui com este mundo aqui. Aí não concilia, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma religiosidade para poder satisfazer o seu ego e aplacar a sua ansiedade e a sua consciência. Mas aqui é liberdade. Aqui é Deus na minha vida. Aqui é plenitude de Deus no meu coração. Aqui é vitória. Eu não estou falando vitória de prosperidade material. Eu estou falando de liberdade espiritual. Oh, aleluia.
não tem inimigo, não tem força espiritual que venha me derrubar, porque eu estou sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda isso antes de você sair daqui. Mas aí eu olho para a Bíblia e vejo alguns resgates pessoais. Eu vejo, por exemplo, Elias. Elias é um profeta magnífico, ele é citado por Jesus. É um profeta extraordinário. Você já imaginou um sujeito chegar e dizer assim: olha, vocês vão saber quem é Deus agora. Vamos reunir o povo todo desviado, todo mundo cambaleando. A Bíblia diz que o povo estava cambaleando. Exatamente o que eu estou falando aqui. Cambaleando entre dois pensamentos. E aí vamos botar a prova de quem é o Deus verdadeiro. E o Elias foi lá e disse: tá bom, vamos fazer. Juntou o povo todo, botou um altar, chamou os profetas de Baal e disse assim: vocês começam, vou dar a honra para vocês, clamem pelo Deus de vocês, pelo Baal, que era o Deus do fogo. Baal, Deus do fogo. Clamem pelo Deus de vocês, e o Deus que fizer descer fogo do céu, este é o verdadeiro Deus. E aí começou o desafio. E vai a primeira hora, a segunda hora, e vai o tempo. E eles chegaram ao ponto de se cortarem, de se humilharem, de se sangrarem. E não saiu nada. O que é que Elias fez? A primeira coisa que Elias fez: acertem o altar. Acerte o altar. Isso é muito significativo. Acerte o altar. Conserte o seu altar. E eles consertaram o altar. E depois Elias foi e colocou o holocausto ali. Disse: não está bom ainda. Vamos fazer o seguinte: vamos abrir uma espécie de vala ao redor do altar e vamos jogar água. Água, irmão, não pega fogo. Sim? Água não pega fogo. Vamos botar aqui, molha tudo. Não foi? É jogar água no altar. Já tentou fazer churrasco com madeira verde? É terrível, não pega. E molhado? Ih, não pega. E aí botaram lá. Ele disse: não, está pouco, mais água. E colocaram mais água. E aí Elias orou. Elias orou e desceu fogo do céu. E o povo começou a cantar: só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Este homem ficou tão forte, tão entusiasmado com aquilo que aconteceu, que ele reuniu e matou 400 profetas de Baal. Vitória. Mas aí a tal da Jezabel disse: vou acertar as contas contigo. Vou te pegar na esquina. Você vai morrer. O que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E aquele homem, aquela fortaleza, começou a entrar em ansiedade, em depressão. E começou a fugir. A Bíblia diz que fugiu. Fugiu. E ele fugiu, e ele procurou, assim, quando a gente está fugindo, quer se proteger de alguma coisa, o que é que a gente faz? A gente procura um lugar coberto, não é verdade? Um lugar, um abrigo, não é? Normalmente, na vida militar, por exemplo, a gente aprende, uma das coisas, as técnicas mais elementares da vida militar, quando você está treinando, é o soldado aprender a buscar um abrigo. Tá chovendo chumbo, tem que ir buscar um abrigo, não é verdade? E você pode fazer o abrigo, você tem que saber se aquele abrigo vai ser bom para você, vai lhe proteger realmente, porque o abrigo que não protege não é abrigo. Então Elias foi procurar esse abrigo e entrou naquela caverna. E o pensamento de Elias foi: eu quero morrer, eu quero me acabar.
Aquele homem que orou a Deus e desceu fogo do céu. Aquele homem que orou a Deus e o tempo fechou e parou de chover durante 3 anos e meio. Aquele homem que orou e que fez chover, agora está dentro de uma caverna, completamente destruído. O único sentimento que paira no coração de Elias é o sentimento de morte. Sabe, queridos? E Deus olha e vê Elias lá dentro daquela caverna. E Deus começa a se manifestar a Elias. Primeiro, trovões. E Deus vai se manifestando até que se manifesta com uma brisa suave. E Elias entende. Porque o coração de Elias, irmãos, trovão não era bom para Elias. Porque o coração dele está com ansiedade. O coração dele está quebrantado, está destruído, está para baixo. Mas Deus sabe como trabalhar no coração de cada um de nós. Deus se manifestou depois da maneira que foi através daquela brisa suave. E a Bíblia diz que Elias viu Deus. E quando ele ouviu Deus, na brisa suave, Deus disse: sai da caverna. E ele saiu da caverna. Resgatou Elias de dentro da caverna. Irmãos, Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer soprar na tua vida uma brisa suave. Eu não sei como você está. A sequidão, a ansiedade, o seu coração. Sei. Mas Deus conhece a sua vida. E Ele quer falar com você em particular. Aquele Deus que resgata um povo, aquele Deus que faz maravilhas para uma nação, é o mesmo Deus que resgatou Elias. E nesta noite, Ele está aqui para resgatar a sua vida. Basta que você ouça a voz dEle. Ele está falando com brisa suave no seu coração. Talvez você esteja esperando alguma coisa estrondosa. Talvez fogo do céu cair aqui. Talvez um milagre aconteça aqui. Mas Deus está falando nesta noite com uma brisa suave na sua vida. E a palavra de Deus para você nesta noite é: saia dessa caverna. Essa caverna que você cavou para você mesmo. Pode ser em qualquer sentido da sua vida. Você sabe como eu estou falando. A caverna que está lhe deprimindo, lhe oprimindo, lhe destruindo a alma, lhe roubando a energia para Deus, está lhe tirando a salvação. Está lhe tirando a salvação. Deus está dizendo: eu quero te resgatar nesta noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? É o Deus que resgata uma nação, mas é o Deus que resgata uma pessoa. E Ele está aqui nesta noite para te resgatar. Eu quero que você se coloque de pé agora neste momento. Aleluia. Sabe, nós somos especialistas. Preste bem atenção, nós como seres humanos, nós somos especialistas em corrermos para cavernas. Nós nos trancamos como ostra, nós nos fechamos. Muitas vezes a gente aparenta aqui, assim, já aconteceu isso comigo. Eu aparento aqui na igreja que eu estou feliz, que estou aquilo, mas só Deus sabe onde eu estou. Só Deus sabe onde eu estou. Mas o segredo de sair da caverna é aprender a ouvir o sinal de Deus. Aprenda a ouvir o sinal de Deus. A caverna pode ser tudo aquilo que está lhe separando de Deus. Sim ou não? Deus não entrou na caverna. Entrou? Não. Mas o que Deus fez? Deus chamou.
saia da caverna. Jesus não entrou no túmulo de Lázaro. Entrou? Não. O que ele fez? Lázaro, saia para fora. Deus não vai entrar na sua caverna, mas Deus vai lhe resgatar da caverna. E a palavra de Jesus nesta noite é: saia deste lugar. Este lugar não é para você. E você sabe o que eu estou falando. Este lugar não é para você. Eu tenho vida com abundância. Eu tenho liberdade para você. A minha graça te basta na tua vida. Você não vai precisar de tantas coisas que você pensa que precisa. Você não precisa ter e conseguir tantas coisas que você precisa. O que você precisa é sair da caverna e se colocar para Jesus. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero lhe convidar. Se você quer sair dessa caverna, você vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que queira sair dessa caverna nesta noite? Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Deus quer lhe dar vida com abundância. Muitas vezes a gente está numa situação árida. Às vezes a gente sofre tanto, a gente está tão insensível, irmão, que a gente vai perdendo a consciência daquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus tem para a nossa vida. Se você está precisando, vem aqui, porque o grande libertador, Jesus Cristo, está aqui. Talvez o seu casamento esteja na caverna. Talvez o seu casamento esteja na caverna. Talvez você esteja vivendo uma solidão de caverna. Você está se sentindo sozinho. Talvez você esteja precisando sair da caverna. Eu vou dizer que até financeiramente você está num buraco. Vem aqui também. Eu não tô abrindo. Eu estou dizendo para você quantas cavernas. Você acha que Deus quer que a sua vida seja de uma vida endividada, que lhe tira a paz, que lhe causa ansiedade, que lhe causa mal à alma, que lhe causa mau humor? Você acha que Deus quer isso? Se você está nessa caverna, vem aqui à frente. A oportunidade é agora. Talvez você esteja na caverna com uma doença. Vem aqui. Deus quer lhe libertar. Talvez você esteja numa caverna por causa de um pecado, e Deus conhece o seu coração. Deus sabe. Deus olha e Deus vê. Então na hora de vir aqui, não fica na posição. A pior coisa que você pode fazer é ficar na posição. Nós estudamos semana passada, Ismael, nós estudamos Ruth, não foi? Foi Ruth. E tinha duas noras, não é isso? Duas noras. Quem eram as noras dela? A nora de Noemi. Ruth e Orfa, não é? Uma saiu da caverna e a outra disse: não, eu vou continuar na caverna. Sim ou não? Moabe era caverna. Moabe era a cidade, era a região mais idólatra daquela época. Era a religião. Quem saiu da caverna? Ruth. Quem ficou na caverna? Orfa. As duas tiveram a oportunidade, sim ou não? Sim. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Amém? Vamos orar. Pastor Ismael, por favor. Pastor Edésio, por favor, ore aqui, por favor. Que essa palavra tenha falado no seu coração, na sua vida. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Exaltado seja o teu nome para sempre, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante de ti nessa noite, ó Pai Santo. O Senhor conhece as cavernas. O Senhor conhece os esconderijos, ó Deus amado, onde nós entramos muitas vezes, ó Deus santo e poderoso. Ó Deus vivo e poderoso, tem misericórdia de nós, ó Pai Santo.
Resgata-nos, ó Deus vivo, Deus santo e poderoso. Ó Senhor de toda a glória, toma nas tuas mãos as nossas vidas, ó Senhor. Quantas vezes nós saímos, ó Deus santo, da tua presença, nós nos escondemos da tua face, ó Pai santo. Ó Deus vivo, mas tu, pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, o teu amor, Pai santo, tu és esse Deus que nos resgata, tu és esse Deus que nos perdoa, Pai santo, que nos chama de volta, ó Deus vivo e poderoso. Nós te louvamos, nos colocamos diante de ti, Senhor. Resgata as nossas vidas, ó Deus amado. Ó Pai santo e poderoso, há pessoas aqui que vieram, ó Pai santo, e que querem sair dessa caverna, Senhor. Tu és esse resgatador, ó Deus amado. Tu és o Deus que dá vida abundante. Ó Deus vivo e maravilhoso, toma nas tuas mãos essas vidas, ó Deus amado. Toma nas tuas mãos essas vidas, ó Pai santo. Ó Pai santo, que elas possam ser cheias do teu amor, da tua graça, Pai santo. Que eles possam vislumbrar, ó Deus amado, a tua salvação, ó Deus santo e maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus amado, e pedimos por essas vidas, ó Deus santo e maravilhoso. Abençoa, dá graça, dá vitória, Pai santo. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Amém. Nós oramos aqui pelas pessoas. Podem sentar, pode voltar. Pelas pessoas. Não, vocês podem ficar em pé. Eu vou fazer mais uma oração. Eles irem para o lugar, melhor dizer. Eu quero fazer outra oração, irmãos. Eu falei de duas coisas, não sei se você observou. A primeira coisa é uma oração para aquelas pessoas que precisam sair da sua caverna, que precisam. E por favor, eu não estou dizendo que você perdeu a salvação porque entrou na caverna. Elias não perdeu a salvação porque entrou na caverna. Eu estou dizendo que a gente, como ser humano mortal, nós temos essa tendência de fugir para dentro da caverna, e que a caverna não é o lugar de Deus para a minha vida e para a sua vida. A ação de Deus é fora da caverna na nossa vida. E o inimigo sabe que quando você entra na caverna, você fica inoperante, você fica imobilizado, você não produz para o reino. É por isso que ele, talvez para um crente, é melhor, ele não leva o crente para o mundão, mas ele empurra para a caverna. Porque não tem coisa pior daquele crente que não está no mundão, mas está dentro da caverna. Jesus falou sobre isso. Você não é quente nem frio, você é um pastoso, é um morno. Está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus disse assim: eu vou vomitar você da minha boca. Por quê? Para o inimigo é muito melhor ele colocar uma pessoa dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja, mas dentro de uma caverna. É por isso que é preciso sair da caverna, irmãos. Eu não estou falando de salvação, mas agora eu quero orar para a segunda coisa. Eu quero lhe convidar para que Deus realmente exerça a sua governança na nossa vida. Porque o que caracteriza o reino de Deus não é o culto de domingo, não é o louvor que eu me emocione, não é frequentar um núcleo de convivência, mas o que realmente caracteriza esse reino de Deus na minha vida é o desejo ardente, é a disposição, embora muitas vezes com dificuldade, mas que a gente vai aprendendo a fazer a vontade de Deus na nossa vida. É a gente se colocar nas mãos dele. Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É isso que caracteriza. E eu quero, antes da gente terminar essa mensagem, eu quero orar por isso também. Eu vou convidar o pastor Ismael agora para fazer esta oração. Que a gente coloque o nosso coração no altar. Isso aí, às vezes é o nosso altar que está um pouquinho, sabe? Está um pouquinho para cá, e aí a gente vai e ajeita o altar novamente, irmãos. Eu estou vendo o altar de Deus aqui nesse lugar, muito. Olha aqui, ó, cada um de nós aqui é um altar do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor.
Você é um altar do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso altar entra uma sujeirinha, sai uma pedrinha, cai para um lado, cai do outro lado e precisa ser ajeitado. É esse momento que eu quero convidar você. A gente vai fazer essa oração e você diz assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero seguir a ti, quero servir a ti, fazendo a tua vontade. E se você não está assim com o coração endurecido, seco, você diz assim: Senhor, molha essa minha vida, derrama a chuva do céu, Senhor, e molha isso aqui. Amém, irmãos? Pastor Ismael, ore, por favor. Pai de amor, nós aqui estamos diante da tua presença, Senhor. Nós queremos nos apresentar a ti, Senhor. Apresentar ao Senhor, meu Deus amado, nós que somos templo do Espírito Santo do Senhor. E que muitas vezes, ó Deus, nós nos deixamos levar, Senhor, por coisas desta vida aqui. E nós, Senhor Deus Santo, ao invés de focarmos em ti, nós focamos muitas vezes, Senhor, nas circunstâncias ou mesmo nas coisas, Senhor Deus Santo, que esse mundo tem para oferecer. Perdoa-nos, ó Deus eterno, dando-nos, ó Deus amado, da tua graça, e nos abençoe, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar totalmente governados pelo Senhor. Que a nossa vida possa ser uma vida, Senhor Deus Santo, de completa entrega ao Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados e contritos na tua presença. Que o teu amor, meu Deus amado, a tua graça possa inundar o nosso ser, de tal forma, Senhor Deus Santo, que o mundo veja, Senhor, e que glorifique ao Senhor. Pai de amor, que nós possamos de fato ser, Senhor Deus Santo, essa inspiração que nós tanto falamos em ser. Que nós possamos, Senhor Deus amado, ser inspirados pelo Teu Espírito Santo, para que por meio, Senhor Deus Santo, desta inspiração do Espírito Santo, por meio dessa transformação do Espírito Santo na nossa vida, nós possamos inspirar as pessoas a Te adorarem, a renderem-se a Ti. Pai de amor, que a nossa vida possa ser uma vida de adoração. Que nós não estejamos aqui apenas, Senhor Deus Santo, nos domingos para adorar ao Senhor, mas que nós tenhamos uma vida de adoração a Ti, uma vida de louvor ao Teu nome, uma vida que enalteça o Teu ser, meu Deus amado, que enalteça a Tua glória, que enalteça o Senhor, porque o Senhor, meu Deus amado, é tudo para nós. O Senhor, meu Deus amado, é um tesouro que nós temos guardado em nosso coração. E nós, Senhor Deus Santo, nós Te glorificamos, nós bendizemos ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade em que nós podemos aqui reconhecer em alta voz que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso guardador, que Tu és aquele, Senhor Deus Santo, que tem todo o poder sobre as nossas vidas. E nós queremos que seja assim. Nós nos apresentamos ao Senhor para que, Senhor Deus Santo, a nossa vida possa ser consagrada a Ti, uma vida, Senhor Deus Santo, entregue ao Senhor, uma vida de total dependência do Senhor, e que não exista, Senhor Deus Santo, nenhum momento, nada em nossa vida que o Senhor esteja fora dela, mas que o Senhor possa estar, Senhor Deus Santo, governando em todas as áreas de nossas vidas, todo o nosso ser, que a nossa vida seja assim consagrada a Ti, para a honra e louvor da Tua glória. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.